Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu sou a Gabriela, uma das monitoras da matéria de Bases Morfofuncionais 2. Hoje a gente vai fazer uma pequena revisão sobre a parte de inervação de cabeça e pescoço, tá? Eu vou, por alguns momentos, manter minha câmera desligada, porque senão eu me desconcentro se eu fico me vendo ali no canto, tá bom? Mas passei só para dar um oizinho para vocês. Então, vamos lá. É a parte de inervação de cabeça e pescoço. Bom, vamos começar falando dos nervos cranianos, né? Quem são, o que são, né? Então, vamos começar pelo sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? Ele vai ser a parte do organismo que vai transmitir os sinais entre as diferentes partes. E aí vai coordenar essas funções, essas ações, que vão ser tanto voluntárias quanto involuntárias. Os nervos cranianos eles vão fazer essa conexão com o encéfalo. Estão divididos em 12 pares de nervos, onde normalmente, essa é a primeira dica de hoje, que a nomenclatura específica desse par, normalmente, ela vai estar de acordo com a parte que ele inerva. E normalmente vai seguir esse sentido rostrocaudal. O que é esse sentido rostrocaudal? É como o nome diz, do rosto para a cauda, da cabeça para a cauda. Então, ele vai seguir esse sentido, tá? Eles vão poder ser motores, sensitivos ou mistos. Então, aqui a gente tem os 12 pares. E como eu falei, tá? É uma dica boa para poder fazer essa associação, né? Que o nome normalmente vai estar relacionado com a parte que vai dar esse sentido, essa movimentação. Então, o primeiro par é o olfatório. O nervo olfatório, ele é um nervo sensitivo. Ele vai ser responsável pelo olfato. E aí, como o nome diz, né? O olfatório salva pelo olfato. E aí, normalmente, essa informação do odor, do cheiro, ela vai se originar na epitélio da cavidade nasal e aí vai ser transportada para o cérebro através dos componentes do nervo olfatório e aí da via olfativa, tá bom? O segundo par é o nervo óptico. O nervo óptico, ele também vai ser sensitivo. E aí, como o nome diz, né? Está relacionado ao quê? Óptico com a visão. Ele vai transmitir os impulsos aferentes especiais da luz para o cérebro. E aí ela vai ter muita associação entre a camada retiniana dos olhos e o córtex visual do cérebro. Então, a gente vai poder, vai ser transmitido o que eu estou enxergando, a luz que eu estou vendo, vai ser transmitida para o meu córtex, para o meu cérebro associar o que é aquilo que eu estou vendo, né? O meu terceiro par é o óculo motor. Ele é um nervo motor e vai inervar principalmente os músculos extraoculares, menos o reto lateral e o oblíquo superior, que a gente já vai entender o porquê. Como quarto par, eu tenho o troclear, que ele também é motor. Ele vai inervar principalmente o músculo oblíquo superior, por isso o óculo motor não inerva ele. O troclear, ele vai ser responsável pela abdução, depressão e rotação medial do olho. Vai fazer essas funções principais, mas vai auxiliar também em outros movimentos, tá? O meu quinto par é o trigêmeo, mas o trigêmeo a gente vai ver mais para frente, um pouco mais a fundo. Então, eu vou pular ele aqui. O meu sexto par, eu tenho o abducente. O abducente, ele é um nervo motor também, e aí ele vai inervar principalmente o músculo reto lateral do olho. Por isso, também o óculo motor não inerva esse músculo, tá? O abducente, ele vai estar responsável pela motricidade, responsável pela abdução do olho. E aí, como percurso, posso falar percurso? Acredito que sim. O percurso desse sentido, ele vai vir do óculo facial, fissura orbital superior, e aí vai chegar no músculo reto lateral. É muito parecido com a ação do nervo troclear, tá? E aí, esses três nervos, o óculo-motor, o troclear e o abducente, eles vão formar os três nervos principais óculo-motores. Vão ser os três principais para essa inervação do olho, não o olho em si, tá? Mas essas estruturas próximas. Abducente. O sétimo par é o facial. Só que o facial a gente também vai ver daqui a pouco, mais específico ele, então eu vou pular também. Oitavo par, vestíbulo coclear.
O vestíbulo coclear ele é sensitivo e aí ele vai ter duas porções, a porção vestibular e a porção coclear. Juntou, dá o nome do nervo, né? Do par. A porção vestibular, ela vai ter impulsos do sistema vestibular e a porção coclear vai ter impulsos da cóclea. Essas duas estruturas, tanto a questão vestibular e a coclear, elas estão ali próximas da região do ouvido, tá? Do ouvido interno. Então, tem bastante essa questão da audição. Como nono par, eu tenho o glossofaríngeo. O glossofaríngeo é um nervo misto. Vamos associar o nome também. Glosso se relaciona sempre à língua, faríngeo, faringe. Então, como ela vai ser um nervo misto, a parte motor vai estar ali relacionada com o estilo faríngeo, a parte sensitiva vai estar ali com a orofaringe, o ouvido médio, a trompa auditiva, o terço posterior da língua, o seio cavernoso, corpo carotídeo e eu acredito que mais alguma outra estrutura. E aí tem em especial o paladar do terço posterior da língua. Então, sempre vai ter relação com essa questão da língua ali, tá? O 10º par é o vago, é um nervo misto também. Vai percorrer o cérebro até o abdômen e vários outros ramos. Algumas literaturas dizem que ele pode ser a maior extensão, o nervo com maior extensão, tá? Do corpo. Como algumas de suas funções, a gente vai ter o reflexo da tosse, a deglutição, o vômito. Ela vai também controlar as cordas vocais para a produção da voz e ainda a contração do coração, além de várias outras estruturas, tá? Estruturas não, desculpa. Várias outras funções. O 11º par é o nervo acessório. Desculpa, gente, que eu tô com a garganta irritada aqui. O nervo acessório, ele é motor, e aí ele vai inervar algumas regiões, como a laringe, o palato mole, os constritores faríngeos, o músculo esternocleidomastoide, o músculo trapézio e alguns outros. Na minha concepção, pelo que eu li, pelo que eu já estudei, o nome dele é o mais assim, meio aleatório de correlacionar, né, o acessório. Só que eu já vi em alguns sites, alguns locais, que ele auxilia o nervo vago. Então, eu tento associar ele como um acessório mesmo, ele auxilia, acessório do vago, entendeu? Como vem logo depois, a gente pode tentar criar essa cronologia. E o 12º par é o hipoglosso. Hipoglosso, vamos associar também glosso, relação com a língua, tá? É um músculo motor. Ele vai inervar principalmente os músculos da língua. Algumas literaturas dizem também que ele é a maior parte nervosa da língua vai ser o hipoglosso. Vai inervar principalmente os músculos extrínsecos da língua. O genioglosso, o ioglosso, estiloglosso e o genióide. Mas também o tireoideu, esternoideu e os músculos intrínsecos da língua. Agora aqui eu vou ligar minha câmera para tentar passar para vocês uma coisinha que eu decorei quando eu estava estudando essa questão, que me ajudou. Então, vamos lá. Como a gente faz para entender a ordem, para entender a cronologia? A cronologia dele, assim, qual é o primeiro par, qual é o segundo? Porque muitas vezes em questões, a gente vê tipo assim, o primeiro par diz tananana, tal coisa. Marque qual é o nome do par desse nervo. Vocês entenderam, né, a pergunta? E aí eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou decorar isso? Então eu vi na internet ensina tudo pra gente. E eu vi que é assim, então vamos lá. Eu tenho um nariz, o primeiro par é o olfatório. Eu tenho 2 olhos, segundo par, o óptico. Se eu faço o número 3 em movimento na minha frente, eu consigo seguir. Então, óculo motor. 4, troclear, quarto par. 5, eu tenho uma família, 2 pais e 3 trigêmeos. 6, eu abro a mão, abducente. 7, se eu ligar as minhas sobrancelhas com a boca, eu consigo fazer um 7 na minha face, facial. Esse é mais aleatório, né? 8, eu preciso de no mínimo 8 para passar no vestibular, vestíbulo coclear. 9, o 9 parece um G, glossofaríngeo. 10 é um número vago. 11, acessórios. 12, crianças de até 12 meses usam hipoglosso. Eu não sei se isso vai ficar na cabeça de vocês, mas ficou muito na minha na época que eu via, tá? Então, eu só quis passar para vocês para tentar ajudar. Então, vamos seguir aqui.
Vamos aprofundar, então, aqui no nervo trigêmeo, que é o nosso quinto par. O nervo trigêmeo, como o nome diz, ele vai ter 3 partes, tri. Então, ele vai ter 3 ramos. Quais vão ser esses ramos? O nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. Vamos falar um pouquinho de cada um. O nervo oftálmico, ele vai... Eu não sei se dá para ver a minha setinha aqui, mas eu vou estar mostrando. Se não aparecer, relevem essa observação. Então, o nervo oftálmico, ele vai atravessar a fissura orbital superior e aí, quando chegar na órbita, ele vai fornecer 3 ramos terminais. Então, ele vai ter mais 3 subdivisões, que vai ser o nasociliar, o frontal e o lacrimal, tá? E aí, então, com esses três ramos, ele vai concluir toda a inervação dele. Então, vamos aqui. Ele vai pegar quais partes? Vai chegar no osso frontal, no couro cabeludo, no seio frontal, na pálpebra superior, mucosa, pele nasal, globo ocular e na glândula lacrimal. Então, essas vão ser as principais áreas que ele vai conseguir passar captar, tá? Essas questões motoras e sensitivas. Porque ele é um nervo misto. Quase que eu me enrolei aqui. Então, que na parte frontal, ele vai transpassar, né, os impulsos para essa área cutânea da fronte e couro cabeludo. Na parte nasociliar e lacrimal, vai fazer a inervação do conteúdo da órbita e parte da cavidade nasal. Então, vai complementar toda essa região aí mais superior, tá? O ramo do nervo maxilar, né, maxilar, nervo, o ramo do trigêmeo. Eu botei essa imagem coloridinha aqui para ficar melhor de entender o percurso, né? Que áreas ele pode atingir. Então, mais uma vez, se der para ver aqui na setinha, vai ser ótimo. Aqui a gente tem o nervo maxilar, ó, de roxinho. A gente segue o infraorbital abaixo da órbita, vai seguindo aqui, ó. 3, alveolar superior médio. Médio vai ficar no meio, tá? Essa questão aqui, ó, próximo dos dentes. Tá vendo aqui, ó? Canino, pré-molar, vai ter os ramos dentais e peridentais aqui embaixo, os nervos alveolares superiores posteriores, tá? Dentes posteriores aqui, e os ramos terminais do nervo infraorbital. Então, vai pegar toda essa questão de quais questões? De maxila, de dentes superiores, de palato, de seios maxilares, de cavidade nasal. Toda essa região vai ser, essa região superior da maxila, de ambos os lados, obviamente, vai ser inervado por isso. Então, aqui, ó, aqui tá mostrando uma imagem de lado, tá? Do crânio, aqui, ó, abertura piriforme, espinha nasal, tudo pegando aqui, ó, ciladinho do nariz, o seio. Então, toda essa parte aqui de dentes superiores, tudo sendo inervado por esse ramo do trigêmeo. Então, é muito importante pra gente, muito importante pra nossa área de trabalho, tá? E aí, a gente tem o mandibular, que vai pegar a região da mandíbula, né? Incrível. Então, aqui o mandibular. A gente vai ter essa partezinha que origina, né? Que o 1, meio que cinza. O 2, temporal profundo anterior, que vai ser importante também, a gente vai já mostrar em qual estrutura, tá? O 3, que é o bucal, vai pegar mais aqui também essa parte de dentes posteriores. Lingual, dentes posteriores, mais na região ali, próximo da língua, né? Interior. O quinto, que é o nervo alveolar inferior com os ramos dentais e peridentais. E aí vai ter as partes dos incisivos e mentual. O nervinho miloioide, que recebe sangue por conta da musculatura, o osso ali, né? E o sétimo é o mentoniano, né? Que precisa ser inervado aqui, incisivos centrais, laterais e inferiores, questão do mento, queixo e afins. Então, a distribuição dele vai estar ali, ó, região da ATM, orelha externa, parótida, couro cabeludo, bochecha, lábio inferior, mento, dentes inferiores, os 2/3 anteriores da língua, músculo da mastigação, músculo tensor do tímpano, músculo tensor do véu palatino. Então, toda essa questão vai ser inervada.
Eu quis trazer também aqui uma curiosidade que eu acabei não colocando no slide, mas eu acho interessante ser ressaltada, um probleminha, caso a gente ocorra alguma falha num procedimento. Por exemplo, numa extração de um terceiro molar incluso, tá? Não erupcionou ali o dente, e aí eu quero fazer essa extração. Se eu fizer uma movimentação antes disso, tá? Voltando um pouquinho, antes do procedimento, faço vários exames de imagem antes de fazer o procedimento. Se eu não analiso direito essas imagens, não observo onde está a localização do meu nervo e faço alguma compressão nesse meu nervo, alguma pressão nele no momento da minha extração, eu posso causar um problema no meu paciente que a gente chama de neuralgia do trigêmeo. E a neuralgia do trigêmeo, esse paciente vai sentir muita dor, extrema dor. E se não for revertido, pode acabar virando crônica. Então, a gente tem que buscar um tratamento rápido, mas melhor do que buscar um tratamento é buscar uma prevenção para não causar o dano. Então, é importante, é necessário saber inervação, saber anatomia de músculo, de osso, de todas essas estruturas, tá? Agora a gente vai para o nosso sétimo par, que é o nervo facial. O nervo facial, ele é um nervo misto, tá? Ele vai apresentar tanto uma raiz motora quanto uma raiz sensorial gustatória. A raiz motora vai ser o nervo facial propriamente dito, e a raiz sensitiva vai ser o nervo intermédio. E aí ele vai ter 5 ramos. O nosso trigêmeo tinha 3, esse facial vai ter 5, tá? Então, como eu falei, os 5 ramos. Os 5 ramos, mais uma vez, vai estar muito associado com a parte que ele vai alcançar. Então, aqui eu tenho, ó, o ramo temporal, ramo zigomático, ramo bucal, o ramo marginal da mandíbula e o ramo cervical. E aí, ó, vocês podem ver aqui, ó, temporal. Bora tentar associar com a anatomia óssea, com o músculo mesmo também vai. Temporal, perto do osso, né? Aqui, ó, temporal. O zigomático também passa pelo osso. Bucal vai bem em direção ao meu orbicular da boca. O meu marginal da mandíbula, passa bem certinho ali ó, no meu corpo, na minha mandíbula, no meu ângulo. E o cervical desce um pouquinho mais a parte mais posterior ali da mandíbula. Mas e aí? Qual vai ser a minha importância do meu nervo facial? O nervo facial ele vai controlar, se não todo, quase toda a parte de movimentação dos músculos da expressão facial. Vai fazer o transporte do paladar, dos sensores na língua, dos sensores da língua para o cérebro, e aí vai fornecer fibras pré-ganglionares parasimpáticas para a região da cabeça e pescoço. Então, é muito importante. Imagina se eu tenho uma lesão. E aí a gente traz mais uma curiosidade, uma associação, porque quando eu tenho uma inervação, ela não fica ali só superficialmente sobre os músculos ou sobre o osso, não se mistura em outras estruturas, não, todas as estruturas, nervo, músculo, glândula, que mais? As estruturas, elas ficam correlacionadas, ficam meio que misturadas ali na nossa estrutura, para dar essa contração, para dar compressão, movimentação, tudo, entendeu? É um conjunto mesmo. Então, qual vai ser a relação da bola de Bichat com os nervos, né? A bola de Bichat vai ser meio que uma bola de, entre aspas, gordura, ali na região da nossa bochecha. E a própria bola de Bichat, ela vai se relacionar com diversas outras estruturas faciais. E aí que tá na moda, tá em alta, procedimentos estéticos. E um dos procedimentos estéticos que a gente mais vê é a famosa bichectomia, né? A bichectomia, ela consiste o quê? Na remoção. Já vi casos de remoção total da bola de Bichat, tá? Mas é mais comum ver a remoção parcial dela. E aí, como eu falei, né, as estruturas estão sempre ali muito correlacionadas, interligadas. E a bola de Bichat, quando a gente faz a remoção dela, se não tiver um estudo, se não for feita com cuidado, se não tiver atenção, ela pode lesionar outras estruturas, como, por exemplo, o ducto parotídeo. A parótida está bem próxima ali da relação dela. E ainda os ramos terminais do nervo facial, tá? E aí, então, se esses ramos extracranianos do nervo facial, que no caso vamos relacionar ali o ramo o zigomático e o bucal,
eles vão apresentar ramos com origem, quantidade e anastomose variadas. E aí, se elas vão se unir lateralmente com o corpo adiposo, vão formar um plexo nervoso, que vai estar ali relacionado bola de Bichat, glândula, músculo, meu Deus, fugiu o nome, ramos nervosos. Então, vira um plexo ali, é uma união de estruturas. E então, se eu tenho essa associação da bola de Bichat com os ramos do meu nervo facial, onde caso ocorra algum dano aos meus ramos nervosos, eu posso resultar numa paralisia temporária ou até mesmo permanente dos meus ramos terminais do nervo facial. Se eu tenho essa paralisia, a minha paciente, ela não vai sentir, vai ficar dormente aquela região, ela não vai ter movimentação, vai ficar caído, porque eu não vou ter impulso nervoso. E aí esse diagnóstico tem que ser rápido, porque assim como eu falei anteriormente, a neuralgia pode ficar com uma dor crônica, eu posso ter uma paralisia crônica também. Eu vi poucos casos, né, apesar, graças a Deus, de ver poucos casos de paralisia permanente, mas não é impossível, tá? Não é impossível. Pode acontecer. E a paralisia temporária, ela deve ser tratada, tá? Para buscar reverter esse quadro. Então, mais uma vez, é importante entender sobre inervação, mas assim também é importante entender sobre anatomia em geral. É a nossa área de trabalho, a gente trabalha com cabeça e pescoço, não é só dente. A gente trabalha com várias estruturas que entram em consonância, que entram em contato, tá bom? Então, aqui hoje, a gente quis trazer um pouquinho, né, como eu falei no começo, foi uma revisão, foi para falar por alto sobre alguns e inserir mais em outros. Eu espero ter sido útil, que vocês tenham entendido a minha linguagem, as dicas que eu dei, porque são considerações que eu acho importantes, são casos que eu acho importante, que eu acho necessário, tá? Vocês estão no segundo período, mas daqui a pouco vocês estão em clínica, passa muito rápido, é muito importante pegar esses detalhes, tá bom? Então, obrigada, espero de verdade ter sido útil. Beijo.